Irmãos, glória a Deus, né? Mais uma noite na presença do Senhor. Eu creio que o Senhor já falou conosco, né? Desde quando a irmã Fabiana iniciou aqui a palavra, né? A abertura do culto, lá dizendo, né? O Senhor diz, vinde a mim, né? Todos que estão sobrecarregados, né? E aqui a palavra que eu trouxe essa noite diz exatamente sobre isso, né? Quantas vezes a gente tem, né, as nossas petições na mão do Senhor. Quantas vezes a gente pediu, orou, clamou e a resposta do Senhor parece que não veio. Mas o Senhor já vem falando conosco, né, desde o início do culto, desde os louvores, né, que sem o Senhor nós não somos nada. Né? E que Ele é, né, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso alicerce. E é diante dele que nós temos que colocar as nossas petições. E a palavra do Senhor esta noite fala profundamente ao meu coração, uma palavra bastante conhecida da igreja, né? Está lá em Samuel, 1 Samuel, né? 1 Samuel 1, versículo 9, né? Quando Ana pede ao Senhor para que ele lhe dê um filho. E essa palavra, irmãos, ela fala grandemente comigo, né? Com a minha família em especial. Porque nós pedimos ao Senhor, né, que o Senhor concedesse a graça de nós sermos pais. Eu casei com o Vando em 2001 e nós estávamos pedindo, né, clamando ao Senhor que o Senhor fizesse a vontade do nosso coração. E demorou, irmãos, 13 anos para que a promessa do Senhor se cumprisse nas nossas vidas, né? E graças a Deus o Senhor nos deu, né, as bênçãos que nós temos hoje. Né? E nós temos que aprender a esperar no tempo do Senhor, porque quando a gente espera no tempo do Senhor, Ele faz exatamente a forma correta e a forma que Ele planejou para as nossas vidas, né? Antes de eu entrar aqui na palavra, eu só vou falar um pouquinho, né, sobre a minha história, porque às vezes a gente escuta a história, o Vando já contou, né, a bênção por ele, né? Mas nós, como mulheres, né, mulheres, a gente tem uma sobrecarga muito grande, principalmente quando a gente casa. Quando a gente casa, parece que a gente tem que carregar a família todinha, né, das nossas costas. E quando a gente tem um problema de infertilidade, isso também é muito forte, porque a mulher, ela é cobrada, né? Ela é cobrada pelos cuidados do marido, pelos cuidados da casa, e ela é cobrada para ter filhos, né? Naquela época também não era diferente, né? A mulher que não poderia ter filho naquela época, ela era considerada indigna, né? E aqui a gente sabe que na época lá de Samuel, né, na época de Eucana, ele podia ter mais de uma mulher, né? Hoje em dia, graças a Deus, não, né? Você já tem seu irmão, né? Eu chegava para o marido e falava, marido, né? Eu não posso, mas se você quiser, você pode ter com outra, né? Graças a Deus, Deus não permite isso, né? Glória a Deus por isso, né, irmão? E graças a Deus, sim, o Senhor, assim como fez com Ana, Ele fez com nós, né? Nós iniciamos, quando nós decidimos ter filhos, daí nós fomos fazer todos os exames, né? Que são vários exames, você passa fazendo exames que vocês nem imaginam que a gente acaba fazendo. E nós optamos por fazer a fertilização, né? E daí nós fomos lá, em Urbano, atrás para saber como que era. Daí a gente foi lá até o Pérola Bairro para iniciar o processo lá, mas aí eu sou muito medrosa, já tenho medo de tomar uma injeção, tenho medo de tomar tudo. E o processo lá não era fácil, né? Então eu fui uma vez lá, precisei fazer uma videolaparoscopia lá, eu fiz a videolaparoscopia e eu terminei de fazer a videolaparoscopia lá, que foi interna, né? E eles me colocaram a fralda e me mandaram para casa. Falei, misericórdia, né? Eu falei, mano, não quero mais, não quero, né? Se você quiser, a gente pode ir para a adoção, vou tentar outros métodos, mas não quero mais fazer, né? E nós estamos orando e entregando na mão do Senhor, né? Que o Senhor fizesse, a gente deu toda a entrada, né? No processo, a gente fez a documentação, tudo. E nós somos ansiosos, né, irmãos? A gente é ansioso. Qualquer causa que a gente coloca na mão do Senhor, a nossa ansiedade bate mais forte, né? A gente não tem a paciência de esperar, né? E às vezes essa paciência de não esperar,
a gente vai lá dar um palpite, vai lá colocar a nossa mão e desanda tudo aquilo que a gente tinha planejado, né? Então nós tínhamos planejado de ter somente um filho, até 1 ano, né, 1 ano e meio, e Deus falou assim, não é dessa forma, não é isso que eu quero para vocês, né? Vocês vão ser pais de 2 crianças, né? E nós somos chamados lá novamente para fazer, né, uma nova avaliação. E o Senhor, quando a gente fez essa avaliação, passou mais ou menos 1 mês, o Senhor nos deu essa graça, né? E Deus nos deu a nossa bênção dobrada, que é a Ana e o Mateus. Mas, irmãos, o processo de espera não é fácil, né? O processo de espera não é fácil. Muitas vezes ficamos entristecidos, muitas vezes ficamos chateados, muitas vezes pensamos que o Senhor não está ouvindo as nossas petições ou até mesmo que o Senhor nos abandonou. Mas o Senhor manda dizer essa noite para vocês, eu nunca abandonei vocês. Aleluia. Aquilo que vocês colocou na minha mão, confia. Confia porque eu farei, né? E eu farei no tempo certo. Né? E graças a Deus, né? O Senhor nos deu essa bênção. Estamos aí, né? Graças a Deus, a Ana está aqui louvando ao Senhor. O Mateus, se Deus quiser, estamos orando pela vida dele. Em breve ele estará também, né? Então, irmãos, já vamos lá compartilhar a palavra do Senhor, né? Que está lá em 1 Samuel, versículo 9. Amém? Vou começar a partir do versículo 3, tá, irmãos? Porque, para que todos entendam. Amém? Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar ao Senhor dos Exércitos e oferecia sacrifícios a ele. Neste tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, e os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porção dobrada de carne à sua esposa Penina, e a cada um de seus filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E cada vez mais Ana chorava e ficava sem comer. Ana, por que choras? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois de comer e beber em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava, sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então, fez o seguinte voto: ao Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderem à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. E o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia a sua oração ao Senhor, ele a observava e viu que os lábios dela se moviam. Mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estava bêbada. Até quando vai se embriagar, disse ele. Larga este vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter, estava apenas orando, por causa da minha grande angústia e aflição. Neste caso, vá em paz, disse ele. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você lhe pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, toda a família se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Amém. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho, e ela lhe deu o nome de Samuel, e disse: eu pedi ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. O
palavra maravilhosa, né? E aqui é o que nós vamos aprender esta noite, né? O primeiro é quando nós fazemos as nossas orações e pensamos que o Senhor não está respondendo às nossas orações. Quantas vezes, né? Quantos pedidos a gente tem colocado na mão do Senhor e parece que o Senhor se esqueceu da gente. E nós somos falhos, né? E isso entristece o nosso coração, porque a gente tem nossos filhos, que às vezes tem mães aqui que estão com os filhos que não estão no caminho do Senhor, ou os nossos maridos que estão necessitando de uma porta de emprego, ou um familiar que está necessitando de saúde, se encontra enfermo, se encontra doente. Tudo isso é motivo de nós dobrar os nossos joelhos e fazer as nossas petições ao Senhor. E quando o Senhor não responde essa petição, né? Quando não responde no tempo que nós desejamos, qual é a nossa postura diante do Senhor? E aqui é para a gente refletir, né? A postura de Ana, ela, em nenhum momento ela abandonou a causa do Senhor. Em nenhum momento ela deixou de ir lá no templo, né? Oferecer sacrifício, dobrar os seus joelhos, orar ao Senhor, porque o Senhor não respondia a ela. Aqui não fala, que pelo menos que eu estava vendo, que não tem exatamente quantos anos, né, ela aguardou pelo filho dela. Mas quantos anos será que ela não foi lá, não orou, não pediu, não jejuou, não chorou, não derramou suas lágrimas perante ao Senhor? E por causa disso ela jamais deixou de sair da presença do Senhor. E nós, né, temos a mania, né, o hábito de achar que o Senhor tem que responder às nossas petições no momento exato, né? Nós vivemos no aqui e no agora. Eu orei hoje, eu quero amanhã. Eu não tenho esse tempo de espera. E o tempo de espera é importante na nossa vida, porque o tempo de espera é aquele tempo que Deus nos prepara para receber a bênção dele. É aquele tempo que a gente se derrama aos pés do Senhor, a gente quebranta o nosso coração e o Senhor limpa o nosso coração cada vez mais. Porque na história aqui de Ana, a gente vê que Penina perturbava ela o tempo inteiro por ela não ter filhos. Imagine você ser perturbado o tempo inteiro pelaquela bênção que você pede e você não recebe. O seu coração fica amargurado, o seu coração fica entristecido. A gente às vezes pode até adquirir raiva da pessoa, né, que faz isso conosco, mas é que o Senhor nos prepara, né? O Senhor prepara como? Quebrantando o nosso coração. E o quebrantar o nosso coração não é que o Senhor está atrasando o nosso pedido, não é que o Senhor está atrasando a nossa bênção. O Senhor está nos preparando. Porque muitas das vezes, né, a gente pede algo para o Senhor e o Senhor nos dá aquilo que nós pedimos. E quantas vezes a nossa bênção não vira maldição na nossa vida? Então nós temos que saber, né, o que é bênção do Senhor para as nossas vidas e o que não é. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa que pede para o Senhor um carro. Pede para o Senhor um carro, precisa de um carro. Não é nada, os irmãos, tá, gente? É só um exemplo. Peço para o Senhor que me dê um carro, me dê uma bênção, me dê um emprego melhor, né? E o Senhor dá. A primeira coisa que a gente faz é que se afasta das presenças do Senhor. A gente coloca o carro na frente do Senhor, porque o carro pode me levar para o feriado amanhã, por exemplo, vai ter um culto amanhã. Será que nós íamos deixar de estar aqui no culto ou a gente ia pegar o carro e ia passear? Né? Ou então o emprego. O emprego também, irmãos, é uma coisa que a gente precisa pedir muita sabedoria para o Senhor, porque o dinheiro é uma coisa que fala muito alto no nosso coração. E não é errado em nenhum momento você pedir que o Senhor faça nós prosperar, né? Porque nós temos que prosperar. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas, né? Que nós vivamos bem, né? Vivemos próspero. Mas essa prosperidade não pode ser maior do que a casa do Senhor. Então toda vez, né? Principalmente os irmãos que estão necessitados de uma porta de emprego, entrega para o Senhor falando: Senhor, eu quero, né, um emprego novo, uma promoção, um emprego para o meu esposo, um emprego para o meu filho, mas que esse emprego não venha tirar ele da casa do Senhor, que esse emprego não venha me afastar da casa do Senhor, que ele venha ser bênção na minha vida, que ele possa abençoar também a minha família. Então assim, tudo é um preparo do Senhor, irmãos. E o Senhor, Ele vai nos preparando a cada dia. Ele vai quebrantando o nosso coração. Como é bom quando a gente chega na casa do Senhor sobrecarregados, né? Verdade. Cheio de problemas, cheio de preocupação. E a gente dobra o nosso joelho e a gente se derrama em lágrimas, né?
O Senhor lava ali o nosso coração, Ele tira tudo que tem nos causado preocupação, tira toda angústia, tira toda mágoa. E é importante, irmão, nós estamos firmados, né, na palavra do Senhor. E é importante a gente buscar ao Senhor, aqui como Ana fez, né, na casa do Senhor. Porque é o que a gente sabe, né? Infelizmente, a gente, por alguns motivos, a gente acaba buscando o Senhor pela internet, né? Que é mais fácil, ainda mais agora no frio, no conforto da nossa casa, a gente tem mais um cobertor, ouvindo uma palavra lá, mas é a nossa comunhão com o outro, né? E o nosso dobrar o joelho e orar na casa do Senhor, o nosso quebrantar o nosso coração, porque eu creio, né, que desde o início do culto, quando o Senhor já traz os hinos aqui ao nosso coração, Ele já vai quebrantando o nosso coração. Ele já vai abrir o caminho para que a palavra do Senhor seja direcionada aos nossos corações, irmãos. E o Senhor também tem, né? E Deus responde no tempo certo, né? Aqui fala assim, ó, Ana, ela não foi esquecida, né? O Senhor não tardou em trazer a sua bênção. O Senhor esperou o momento certo, exatamente o momento dela ser atendida. Porque Deus, Ele não estava só preparando o filho para ela, né? Aqui está a chave também, né, irmão? Deus estava preparando um profeta, né? Então Deus estava preparando mais do que um filho para ela. E quando Deus entregou o seu filho para ela, ela fez um voto, né? E esse voto é importante, porque ela falou assim, se o Senhor me der, eu entregarei ele a ti. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Principalmente com os nossos filhos. O Senhor deu os nossos filhos para a gente educa eles, né? Tenta educá-los no caminho do Senhor. Vai trazendo a palavra, ministrando a palavra no coração deles, traz eles para o culto. Mas nós temos que devolver ele ao Senhor. Né? E devolver ele ao Senhor, irmãos, é deixar que o Senhor faça a vontade deles na vida. Principalmente quando os nossos filhos já são de maior, né? A gente tenta conduzir os nossos filhos, que eles sigam tudo certinho, do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente quer. E quando o filho não faz, a gente fica bravo. Eu sou brava, Carlos. Eu sou uma mãe bem brava, não parece, mas eu sou, né? Quando a Ana faz alguma coisa comigo que ela me deixa irritada, eu já grudo ela no canto, talvez você tá falando o que eu quero, né? Costa aqui, eu falo pra ela, costa aqui, vamos conversar, né? Porque nós temos que educar os nossos filhos, né? Principalmente na geração que está tendo hoje. A geração de hoje, os jovens estão muito dispersos, eles acham tudo muito legal, tudo muito maravilhoso, tudo na modinha. E não é assim, né, irmão? Nós temos que entregar os nossos filhos no caminho do Senhor, entregar eles para o Senhor, entregar eles para o Senhor da melhor forma, porque se o Senhor nos deu os nossos filhos, né, é para que a gente devolva eles. E a gente sabe que quando chega na época da adolescência, da juventude, a fase adulta, eles não querem mais ouvir o pai e a mãe. E é nesse momento que a gente tem que estar firmados na presença do Senhor e falar, Senhor, vai aonde eu não posso ir. Acompanhe meu filho onde eu não posso estar. Que o Senhor seja os meus olhos, os meus ouvidos, né? Seja a minha boca para falar diretamente com Ele. Porque a pessoa que tem, né, o ensinamento da palavra de Deus, a pessoa que é criada na casa do Senhor, ou que mesmo depois de jovem vem para a casa do Senhor, eles não esquecem da palavra do Senhor. Pode parecer que esquece, mas eles não esquecem. Porque o Senhor usa o Espírito Santo de Deus para tocar no coração deles e saber o que é certo e o que é errado. Então assim, persistam, né? Persistam naquilo que o Senhor colocou no coração de vocês, mesmo diante da dor. Não, um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Mesmo diante da dor, né? Porque eu acho que persistir na dor é o mais difícil, né? Acho que na dor, quando a gente está ali passando por alguma dificuldade, por alguma angústia, a gente quer ficar quietinho, encolhidinho, né? E aí que mora o perigo. Principalmente na época de hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem muito medo de falar, muito medo de expor o que a gente sente, o que a gente passa, muito medo de pedir a oração para o irmão, ou mesmo pedir um direcionamento do Senhor, porque a gente tem medo de ser julgada. E aqui, ó, a Ana, mesmo ela sendo ali, que ela sabia, né, imaginava, eu creio, que ela poderia ser julgada por estar ali, se derramando na presença do Senhor, chorando. E aqui diz, né, que ele... Foi ele? Peraí, calma aí. Não, calma aí. É ele. Ele imaginou que ela estava embriagada, né?
Porque ela deixou toda a vergonha de lado. Não ficou pensando, né, no que os outros iriam julgar, no que os outros iriam pensar, no que os outros vão pensar se eu derramar na presença do Senhor, o que os outros vão pensar se eu dobrar o meu joelho e quebrantar o meu coração na presença do Senhor. Ela em nenhum momento pensou nisso. Ela pensou: eu vou me derramar, eu vou clamar ao Senhor, eu vou pedir, eu vou implorar para que o Senhor lhe atenda o meu pedido, né? E o Senhor fez isso com ela, né? Ela não deixou, né, que a dor desistisse, que a dor fizesse ela desistir de clamar ao Senhor, que a dor fizesse ela desistir de estar na presença do Senhor. E quando nós derramamos, irmãos, o nosso coração, né, a verdadeira fé é isso, quando a gente derrama o nosso coração na presença do Senhor, quando verdadeiramente a gente coloca nas mãos do Senhor aquilo que tem nos angustiado. Porque às vezes o que tem nos angustiado para vocês pode parecer uma vergonha, né? Principalmente quando a gente faz algo ou imagina algo que não agrada o Senhor. Mas para a gente é vergonhoso a gente dobrar os nossos joelhos e contar ao Senhor, né? Mas o Senhor, Ele está aqui, irmãos, o tempo inteiro, né? Com os ouvidos atentos, né? E o Senhor, Ele é perdoador. O Senhor, Ele cuida das nossas vidas, igual o pai cuida do seu filho. Não tenha vergonha, irmãos, não tenha vergonha de derramar na presença do Senhor. Não tenha vergonha, né? Se você não quer contar para o irmão o seu problema, não quer contar para alguém o seu problema, você não precisa detalhar o que está passando na sua vida, mas você pode chegar para o irmão, para o servo do Senhor e falar: me ajuda em oração, né? Porque esse me ajuda em oração irá te fortalecer. E assim Ele irá fortalecer o nosso coração, irá fortalecer a nossa caminhada na presença do Senhor. Porque aqui, ó, a palavra do Senhor diz, né, que Ana, ela estava profundamente entristecida. E quando nós estamos profundamente entristecidos, irmãos, é um caminho muito curto para a gente entrar numa depressão. É um caminho muito curto, né, para a gente se isolar do mundo, para a gente se isolar da presença do Senhor. Porque a tristeza, ela bate no nosso coração de tal forma que a gente às vezes não tem força de se levantar e buscar a presença do Senhor. A gente não tem força de se levantar para tomar um copo de água. Então, assim, vamos buscar, vamos clamar, vamos pedir que toda a tristeza do nosso coração saia, né? Que toda angústia saia do nosso coração. E vamos confiar que aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas, Ele vai cumprir, né? E o Senhor aqui, Ele revela, né? Aqui, ó. Que esperar em Deus não significa cruzar os braços, né? Esperar em Deus é continuar adorando, ainda que a resposta não venha. Aqui está o maior desafio da nossa vida, né? É continuar adorando ao Senhor, mesmo que a resposta não venha. Continuar na presença do Senhor, mesmo que aquilo que nós planejamos no nosso coração não aconteça. Isso, irmãos, é fé, né? E a palavra do Senhor diz, né? Se a gente tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, né? O Senhor está fazendo coisas maravilhosas na nossa vida. Então aqui, ó, como declara aqui, ó, Isaías 40:31, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem espera no Senhor nunca perde as forças. Né? Quem espera no Senhor tem as suas forças renovadas. Porque é na presença do Senhor que nós renovamos as nossas forças. Né? E aqui, ó, existe um detalhe aqui na história de Ana, né? Depois que ela orou, ela voltou para casa diferente. Né? E aí que está a nossa chave, né? Quando a gente ora, a gente volta diferente. Quando a gente entrega e a gente confia, a gente volta diferente para a nossa casa, para o nosso lar, né? E quem espera no Senhor recebe, irmãos. Pode ter certeza que quem espera no Senhor recebe. Foi que desde que eu falei, desde o comecinho, né? Desde a minha história, é que não é no nosso tempo, né? Às vezes a gente quer colocar as mãos assim, fazer o nosso tempo, mas não é no tempo de Deus. E no tempo de Deus é perfeito. Né? Assim como Deus fez, né, na minha vida e fez na vida de Ana, irá fazer na vida dos irmãos. Porque essa palavra, irmãos, não é só para quem espera um filho, é para quem espera uma conversão de um filho, né? Para quem espera a libertação de um marido, para quem espera um novo emprego,
para quem espera, né, que a sua vida financeira melhore, para quem espera que a sua saúde melhore, a saúde dos seus filhos, da sua família, e vamos confiar no Senhor. E aqui também, só para finalizar, né, diz assim no Salmos 40, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E quando o Senhor ouve o nosso clamor, que maravilha, né? Assim como Deus fez com Ana, né? Ana pediu um filho para ela, mas Deus estava preparando um profeta. Olha que bênção, né? Essa palavra. Então, irmãos, vamos confiar, não vamos desistir de estar na presença do Senhor, não vamos desistir de confiar nas promessas que o Senhor fez para as nossas vidas, mesmo que pareça que aquela promessa não vai ser cumprida. Ou então pareça que o Senhor está te dando e depois tirando, está te dando e recolhendo. Vamos confiar que é o tempo certo de Deus. E para a gente receber as promessas do Senhor na nossa vida, irmãos, nós temos que ser sábios, né? Principalmente as mulheres. Porque eu falei aqui lá no começo, né? Quando Penina perturbava, né, a vida de Ana. Ela simplesmente orava ao Senhor. Aqui em nenhum momento está dizendo que ela retrucava, que ela batia de frente, que ela batia a boca, que ela falava para Penina, eu me amo mais do que você. Em nenhum momento ela falou isso para ela. Ela teve sabedoria de dobrar o joelho e orar ao Senhor. Teve sabedoria como serva do Senhor e sabedoria como esposa, né? De conduzir a sua casa em paz. E às vezes o que a gente precisa é um pouquinho só de sabedoria. Porque, né, eu vou falar por mim, tá, irmão? Eu sou brava, né? Eu falo que parece uma sargentona dentro de casa, né? Eu sou melhorando. Tô melhorando. Na série a gente fica mais brava, né? Mas tudo bem. Mas nós temos que ter sabedoria, né? Para a gente conduzir a nossa família, os nossos filhos no caminho do Senhor. Irmãos, não é errado não se você puxar a orelha dessa situação. Presta atenção aqui no que eu estou falando, hein? Eu sou autoridade, então obedeça a palavra do Senhor, né? Não é por qualquer caminho que você pode andar, não é por qualquer caminho que você tem que ir, não é qualquer coisa que você pode falar, não é qualquer coisa que você pode ouvir, né? Então nós temos também que ser sábios na hora de educar os nossos filhos, né? E também conduzir os nossos maridos, né? Eu acho que o grande desafio também da mulher é conduzir o marido, né? Porque o marido é o estresse, né? Agora meu cabelo não caiu ainda, porque eu não tenho entender que meu cabelo caiu. Mas os maridos não gostam de deixar nosso cabelo em pé, né, irmãs? Mas nós somos sábias, né? O Senhor nos dá sabedoria, o marido vai lá, provoca nós, dá uma irritaçãozinha, a gente vai lá, faz um bolinho, chazinho, pelo amor de Deus, para você se acalmar, né? Para você viver em paz, vamos viver em paz, né? Então, irmãos, vamos confiar, né? Que assim como Deus fez, né, com Ana, Ele irá fazer em nossas vidas, né? E principalmente, irmãos, tenha certeza, né? Que aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, mas no tempo dele. Não desista de orar, não desista de clamar, e não desista de entregar as suas petições nas mãos do Senhor, né? Mas principalmente não desista de confiar no Senhor. Não desista de ter fé no Senhor, porque o confiar e ter fé é o principal para a gente receber as nossas bênçãos. Amém? Glória a Deus. As palmas do Senhor Jesus. Amém? Quero agradecer a oportunidade. Antes de eu chamar o pastor Bruno para finalizarmos, eu quero já comunicar às irmãs, né, que no próximo semestre, agora, graças a Deus, vou ter as quinta-feiras livres, estava aguardando, né, e nós vamos estar voltando com o projeto plenamente. Eu tinha falado para o Senhor, né, que o meu objetivo de fazer a psicologia não era somente atuar, né, financeiramente na área, mas ajudar mulheres, né. Porque graças a Deus eu tenho um emprego e não tenho pretensão de sair da escola, né? Então, assim, o meu objetivo é trabalhar, né, com mulheres, ajudar pessoas que se encontram necessitadas, que precisam de uma palavra, precisam de um auxílio, né, psicológico. E no próximo semestre, gente, em agosto, nós vamos estar voltando, tá? Eu já posso estar fazendo os atendimentos terapêuticos, então eu vou estar já iniciando. Graças a Deus, né? A quinta-feira é o dia que eu tinha livre no semestre passado, retrasado. Esse semestre eu não tinha, né? Era de sexta, eu ia pro culto, graças a Deus, né? Mas agora a gente vai ter de quinta-feira.
E quinta-feira é o dia que a gente tinha o nosso projeto e é o dia que nós iremos voltar, irmãos. É importante, aquelas que sentem a necessidade de estar aqui, compartilhando, porque a gente compartilha as nossas angústias, que nem sempre a gente consegue conversar no culto, né? Nem sempre a gente consegue falar aqui. E tem assuntos que envolvem somente as mulheres, que é o momento da gente quebrantar o nosso coração, é o momento da gente trabalhar, né? Uma ajudar a outra, uma apoiar a outra. E vamos, né, confiar, né? Vamos esperar, né? Graças a Deus eu já fiz a minha rematrícula. Falta 4 meses, irmão, nem acredito, né? Para terminar. E então essa novidade que eu tenho para mostrar para as irmãs, aqui em agosto a gente volta com o projeto Plenamente. O mesmo formato vai ser, tá, irmãs? Quinzenal, tá? A cada 15 dias, intercalando com o ensaio das irmãs, tá? Na semana que tiver os ensaios das irmãs, não tem o Plenamente, tá? Na semana que tem o Plenamente, não temos o ensaio das irmãs. Para a gente também não ficar sobrecarregados, porque a gente tem os nossos afazeres domésticos também, o cuidado do nosso marido, dos nossos filhos, que é importante, a gente não pode deixar de cuidar das bênçãos que o Senhor deu nas nossas vidas, né? Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos ao Senhor Jesus.